Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Vamos ficar de pé? Pelo que o irmão falou aqui, deu a entender que o pessoal ouviu o CD. Então, eu quero que todo mundo cante junto, hein? Para a honra e glória do nosso Senhor. Essa música é a minha preferida do álbum. É a música O Veterano, em homenagem a Spurgeon, que fala sobre a dor aqui e, ao mesmo tempo, sobre a glória eterna com Cristo, onde iremos nos deliciar aos pés do trono do nosso Salvador. Desse lençol tento esconder a dor, impedir que o frio lá fora aqueça o meu interior. Tenho essa caneta e com ela eu escrevo as minhas dores, meus labores, os meus anseios. O medo é meu amigo mais íntimo e antigo. Sou um soldado tão ferido e não quero mais lutar. Eu sou um soldado veterano e eu quero meu lar. Eu sou um soldado tão ferido e não quero mais lutar. Mas o amor, reanimado a prosseguir, seguindo os passos que deixou. Jamais esquecerei o caminho que me trouxe até aqui, pois exultante em brado guiou-me ao trono do meu Salvador, onde as dores não existem, as lutas não mais me seguirão. E Ele conquistou isso por mim. O amor
Vamos cantar a canção que estreou o álbum. Ela é bem antiga já, né? Ela saiu um ano antes do álbum. Então, vamos cantar ela junto, voz e violão, pra gente ver como é que tá aqui, se o pessoal tá sabendo legal a música já, se decorou e tal. Vamos lá. Dei todos os motivos pra você deixar de me amar. Mais alto. Dei todos os pois teu amor é como fogo, ele faz o mundo inteiro. Glória a Deus. Vamos todos juntos com banda agora? Dei todos os motivos pra você deixar de me amar, mas nada é suficiente. Dei todos os motivos pra você me abandonar, mas nada é suficiente. Pois seu amor é como fogo e queima meu interior. Ele faz o mundo inteiro perder o seu valor. Dei tantas incontáveis razões, mas tudo em vão, eu não tenho forças o bastante. Dei tantos passos cegos no incerto, até que o teu amor me convenceu, ganhou. Pois teu amor consolo ao contrito, alcança o esquecido, do pobre faz um rico, abraça o mais maldito. Olhando para ti, eu sei, o teu amor é como fogo e que
seu valor. O teu amor é como fogo e queima meu interior. Ele faz o mundo inteiro perder o seu valor. Teu amor é como fogo e queima meu interior. Ele faz o mundo inteiro perder o seu valor. Glória a Deus. Essa música foi feita com base na citação do Paul Washer, que ele fala exatamente isso. Que todos os dias ele tem dado a Deus incontáveis razões para Deus deixar de amá-lo, mas que nenhuma delas foi forte o suficiente. Quando eu fiz essa canção, eu fiz pensando que essa frase poderia ser uma das mais belas que eu já ouvi na vida. E por muitas vezes ela foi algo que me acalentou, ela trouxe essa tranquilidade. Às vezes você sente, né, que a sua alma meio que fica serena depois de alguma coisa assim. E por muito tempo, e até hoje, essa frase fala muito no meu coração. Que não importa o que eu faço, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz, Deus é maior que todas essas coisas, e o amor dele superabunda todas essas coisas. A sua graça é maior que o nosso pecado. E graças a Deus por Cristo e o seu amor, que como fogo nos incendeia e nos faz acreditar e entender mais um dia que tudo que a gente fez hoje não é maior que a graça e o perdão do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Cristo por isso. E falando dessa graça, vamos cantar agora que essa graça é melhor do que a vida. Me chamou para cantar com alegria a salvação. Me convocou para o seguir. Eu vou com ele até o fim. E o viver é pra ele, morrer é o conhecer, é lucro então. A sua graça é melhor do que a vida, nenhuma palavra pode o expressar. Ele é a expansão do amor do coração do Pai. E Ele é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. E o viver é pra Ele, morrer é o pertencer, é lucro então. A sua graça é melhor do que a vida, nenhuma
nenhuma palavra pode o expressar. Ele é a expansão do amor do coração do Pai. O Pai o deu um nome que está acima de todo nome, toda língua o confesse como Salvador. Digno é o Cordeiro de desatar os 7 selos, resgatou povos de toda língua, toda raça e toda cor. O Pai o deu um nome que está acima de todo nome, toda língua o confesse como Salvador. Digno é o Cordeiro de desatar os 7 selos, resgatou povos de toda língua, toda raça e toda cor. A sua graça é melhor do que a vida, nenhuma palavra pode o expressar. E Ele é a expansão do amor do coração do Pai. Você pode sentar, descansar um pouquinho. O pessoal está com a perna cansada, eu também. A música que eu vou cantar agora, eu fiquei muito feliz. A gente estava ali. Primeiro eu quero agradecer a todo o pessoal que está aqui organizando, engajado e nos acolhendo. Nossa, foi uma das melhores recepções que eu já tive. Muito, muito obrigado. A igreja está de parabéns, viu? Parabéns mesmo. O pessoal me recebeu super bem, me acolheu super bem. E de quebra, tinha uma frase dessa música que eu vou cantar agora, ali no quadrinho, na parede. E aí eu fiquei super honrado, né? Muito obrigado mesmo pela recepção, por como vocês têm tratado a mim e o pessoal da banda. Vou cantar essa canção aqui que é muito especial para mim e eu quero pedir que vocês cantem comigo, que possamos louvar nosso Deus e glorificá-lo pela cruz. Sempre que eu tenho um problema comigo mesmo e com as coisas ao meu redor, eu paro e eu olho para a cruz. Eu acho que o cristão tem que fazer isso todo instante. É bom parar com tudo, com o trabalho, com o que você tem, com o que está mexendo com sua cabeça. Para, respira, olha para a cruz. Agora tudo valeu a pena. Agora tudo faz sentido. Então vamos olhar para a cruz, cantar ao nosso Deus, glorificá-lo. Me encontrou no deserto e me tirou da escuridão, me levou à sua luz, me deu um novo coração. Nunca me deixou quando mais precisei, você esteve aqui.
E eu sei bem quem és. Você quem me salvou e eu nunca mereci. Me encontrou no deserto e me tirou da escuridão, me levou à sua luz, me deu um novo coração. Eu não posso resistir. Eu nunca vou te deixar. Nunca vou te deixar. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz. Quero habitar em teu doce amor. Mais forte. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Vamos lá. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Eu nunca vou te deixar. Você não me deixou. Para onde eu irei? Sem ti eu nada sou. E olhando pra sua cruz, olhando pra sua cruz, sei pra onde eu devo ir. Sua graça me alcançou. Eu não posso resistir. Nunca me deixou. Quando mais precisei, você se fez aqui. Eu sei bem quem és. Você quem me salvou e eu nunca mereci. Eu nunca vou te deixar.
Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado. Essa música que eu cantei agora, no final, ela fala algo que é: eu sei bem quem és, você quem me salvou e eu nunca mereci. Isso para mim é muito importante na música, talvez uma das partes mais importantes, porque a gente sabe quem Ele é, porque nenhum outro faria o que Ele fez. Então, eu sei quem Ele é, porque Ele fez o que fez e só Ele faria isso por mim. Ele me conhecendo, Ele sabendo meus defeitos, Ele sabendo minhas falhas, meus problemas pessoais, Ele fez o que fez. Como quando Cristo chamou Pedro. Desde o primeiro dia, Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Desde o primeiro dia. E Ele nunca deixou de amar Pedro. Nunca deixou. Ele olhou para Pedro e falou: Pedro, eu sei quem você é, Pedro. Você não me engana. Desde o primeiro dia, quando eu vi você, eu sabia que um dia tu ia me negar 3 vezes. Mas Pedro, não se preocupa, porque eu te amo ainda assim. E isso remete à próxima música e última música da noite, que é o Salmo 139 de Davi. Ele nos viu, Ele sabe quem nós somos, Ele nos vê diariamente. E isso pode soar terrível diante de um Deus tão justo e santo. Mas o salmista olha para isso e fala: esse conhecimento para mim é maravilhoso. Então vamos cantar, não com medo porque Ele nos vê, mas com alegria. Maravilhoso é, Senhor, está em Tuas mãos. Mesmo o Senhor sabendo tudo que sabe de mim, eu sei que o Senhor me ama. Não importa isso. Isso aqui, meus problemas, meus defeitos, minhas falhas, Teu amor é maior que isso. Vamos ficar de pé e cantar a última canção? Para onde me ausentarei do Teu Espírito, ou da Tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá Tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em Tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das Tuas mãos maravilhosa. Adiante ou atrás, Tu me cercando estás. Conheces cada passo, onde firmo os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares, se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás.
Tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa, e não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas. Com toda a sua força, cantemos junto, quão maravilhoso é. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa, e não há nada aqui que me arranque das suas mãos maravilhosas, maravilhosas. Mais uma vez para acabar. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa, e não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, 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 maravilhosas. Glória a Deus, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando o restante desse culto. Amém. Glória a Deus. Pessoal, boa tarde, graça e paz. Para nós é uma alegria estarmos aqui. E eu quero desde já agradecer ao pastor Kilvin, a toda a organização da conferência. Deus abençoe a vida de vocês. Para nós é um grande privilégio. Espero em Deus que Ele fale conosco através da leitura e da exposição da sua palavra. Estou aqui com a minha esposa, como já foi dito, a Ananda, e nós viemos lá da cidade de Bonito, Pernambuco, onde temos pastoreado a igreja presbiteriana nos últimos 4 anos. Esse é o nosso 5º ano. Eu quero convidá-lo, mesmo assentado, a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho escrito por João, capítulo 4. Faremos a leitura a partir do versículo de número 20. João, capítulo 4, a partir do versículo 20. Nós leremos até o versículo 24. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 20 a 24. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu estarei lendo na Nova Versão Transformadora. Versículo 20. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? E Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito,
e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vou ser mais uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A Tua palavra é transformadora. A Tua palavra é vivificadora, ela renova a nossa alma. Nós confiamos, ó Deus, no poder que há na Tua palavra. Nós reconhecemos que precisamos, ó Deus, dependentemente da direção do Senhor, revelada nas páginas deste livro. Pedimos, ó Deus, que pelo Teu Espírito, o Senhor abra o nosso entendimento e abra o nosso coração, para que venhamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Estamos aqui sedentos, ó Deus, nós desejamos ouvir a Tua voz, nós desejamos, ó Deus, ser moldados pela Tua verdade, e em nome de Jesus, ó Pai, toda e qualquer distração na nossa mente, no nosso coração e fora de nós, seja em nome de Jesus, arrancada, a fim de que possamos, com serenidade, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado a Deus, porque temos esta liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falar sobre adoração aprovada é algo, assim, muito decisivo, porque na verdade eu acho que essa adjetivação é necessária, porque é possível termos uma adoração que não é aprovada. Nós estávamos falando ali no workshop, que é possível nos reunirmos em ato de culto, de serviço, de adoração, e ainda assim não estarmos adorando a Deus, conforme Ele revelou nas Sagradas Escrituras. E a nossa adoração passa a ser caricaturada, porque ela é prestada a um Deus que nós idealizamos ou caricaturamos na nossa mente, no nosso coração, quando na verdade o Deus da Escritura está sendo deixado de lado. Há uma afirmação do Tozer, A.W. Tozer, que eu queria citar para vocês, e ela é bem interessante para a introdução da nossa fala. A.W. Tozer vai dizer o seguinte, abre parênteses: a adoração é a ocupação normal dos seres morais. Eu vou repetir para você. A adoração é a ocupação normal, habitual dos seres morais. O que o Tozer está afirmando é que o ser humano é intrinsecamente adorador. Nós somos criados em Deus e para a glória dEle, e devemos então viver em um serviço de adoração, de tal modo que o nosso núcleo central, a parte mais íntima da nossa existência, é composta, e assim eu vou usar uma linguagem figurada, de células rítmicas que nos conduzem a uma adoração, ou a uma expressão de adoração. E se nós não adoramos ao Deus verdadeiro, ao Criador, conforme Ele revelou-se, nós adoraremos qualquer outra coisa. Por essa razão, João Calvino vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O tempo todo nós estamos amando, nós estamos adorando, nós estamos servindo, senão a Deus, a nós mesmos. Senão a Deus, a coisas objeticas. Senão a coisas objeticas e senão a Deus, estamos adorando sentimentos, motivações, questões da nossa interioridade. Mas o fato é que em nossa essência, em nosso âmago, existe algo que clama por adoração. Nós fomos criados com um senso de dependência de adoração. E é por essa razão que a idolatria foi sempre o maior problema do povo de Deus na antiga aliança. Se você pudesse responder a pergunta, sem necessariamente considerarmos um aspecto de grau de valor, mas qual o pecado mais recorrente de Israel? E a resposta, indubitavelmente, seria a idolatria.
Por que Israel foi levado ao cativeiro? Assírico, egípcio, babilônico, idolatria. Por que Deus estava o tempo todo suscitando juízes, reis, profetas, chamando o povo de volta para a sua palavra? E a resposta é: idolatria, adoração ou falsa adoração. Então, o problema da humanidade é a adoração. Fomos criados para a adoração a Deus. E quando não o adoramos, criaremos algo ou vasculharemos algo em nosso coração, senão no nosso coração, fora de nós, para adorarmos. Mas o fato é que há uma urgência pujante no nosso íntimo, no nosso coração, que exclama a adoração. Essa é uma necessidade. Mas a pergunta é: será que nós temos adorado de forma aprovada? Ou será que nós temos adorado a Deus, subestimamos ou supondo assim, de forma equivocada? Estudando o texto de Êxodo 32, quando o povo é encontrado em torno, em volta do bezerro de ouro, há uma informação bem interessante. Moisés está no monte, ele se demora, ele tarda a descer, e então o povo, tomado por uma precipitação, movidos por ansiedade, espremem Arão e colocam contra a parede, dizendo assim: olha, nós precisamos de um substituto, nós precisamos de uma referência mediadora entre nós. E Arão ali, coagido, faz um bezerro de ouro com as joias que aquele povo trouxera do Egito. O mais interessante é que quando o povo está adorando em torno do bezerro, eles não estão adorando uma outra entidade, ou uma outra divindade. O que eles estão fazendo ali é representando objetivamente o Deus Criador e Redentor. Eles criam uma representação do verdadeiro Deus e passam a adorá-la. O fato é que, às vezes, nós estamos reunidos, supondo que estamos adorando ao verdadeiro Deus, quando na verdade nós podemos estar adorando um Deus que criamos, um Deus que nos é conveniente, um Deus que cabe na nossa caixinha religiosa, que nos é cômodo, que não nos confronta, que não nos ameaça, e então saímos das nossas casas e proclamamos uma adoração em nome de Deus, quando na verdade estamos dançando em volta dos nossos bezerros de ouro, que são menos ofensivos, caricaturas de Deus. E eu penso que essa é uma marca da nossa geração. Igrejas e mais igrejas abarrotadas de pessoas, aglomerações em massa para adorar uma caricatura do verdadeiro Deus. Por essa razão, urge em nosso tempo a necessidade de uma adoração que seja aprovada. Mas quem aprova essa adoração? Qual o parâmetro de aprovação? Quem valida a sua legitimidade? E a resposta clara e ressonante é: as Escrituras. Somente na Bíblia e a partir dela eu posso parametrizar a validade da adoração, a legitimidade ou não do ato de adoração. Essa não é uma ciência que ficou a cargo de pastores, sacerdotes, guias e gurus espirituais. Não, Deus decidiu revelar-se. E o Deus da Escritura é um Deus que deseja ser adorado, é um Deus que exige a adoração, mas Ele o faz de maneira tão explícita nas páginas da Bíblia, que Ele reivindica uma adoração normatizada. Eu estou dizendo que Deus não apenas quer que nós o adoremos, mas Ele diz como Ele quer ser adorado. Ele normatiza a adoração, Ele prescreve o modo como deseja ser adorado. De tal maneira que eu não posso pensar em adorar a Deus
de forma aprovada, fundamentando essa adoração nas minhas estratégias, na minha inteligência, no meu sentimento, na subjetividade da minha espiritualidade. Eu não posso pensar que Deus aprovará a minha adoração simplesmente porque ela é de bom coração, é de bom grado. Eu não posso pensar que Deus validará a minha adoração a Ele simplesmente pelo fato de eu estar fazendo isso com motivações, entre aspas, santas. Lembra do caso de Uzá? A arca do Senhor está sendo transportada, um dos bois tropeçam, a arca está caindo. Imagina a boa intenção de Uzá se lançando ao chão para impedir que a arca do Senhor tocasse no chão. Veja que santa motivação, que santo ímpeto leva a Uzá a se lançar para não permitir que a arca tocasse no chão. E o que acontece? Ele morre imediatamente, fulminado. Deus havia dado uma ordem: somente sacerdotes poderiam carregar a arca. A boa intenção e a sinceridade do coração de Uzá não foram razões suficientes para Deus tolerar tal ato. E às vezes nós pensamos isso: mas fulano de tal está fazendo com um coração sincero diante de Deus. Deus não quer a sinceridade do seu coração somente, Ele quer que você adore conforme a verdade revelada por Ele nas Escrituras. Quando eu olho para esse texto, irmãos, que é clássico, eu vejo Jesus num diálogo com a mulher, que não era algo comum, mas principalmente com uma mulher samaritana, que era menos comum ainda. Jesus está proseando com aquela mulher, provavelmente ao meio-dia. Ele vem de uma jornada de trabalho ministerial, cruzando a Samaria, a cidade de Samaria. Os discípulos saem para comprar provisões e mantimentos, e Jesus fica ali a sós. De repente a mulher chega, Jesus começa a papear com aquela mulher, e começa a conversar com ela, e o interior daquela conversa, inicialmente obscuro, a mulher ocultando algumas coisas, se escondendo, se maquiando. Jesus fala de água da vida, até que chega ao ponto que ela resolve fazer uma pergunta a Jesus. Jesus já havia revelado os segredos do coração daquela mulher. Ela de alguma maneira olhava para Jesus, a partir desse momento, numa perspectiva espiritualista. Não necessariamente ela reconhecia que Jesus era o profeta, mas algum profeta, alguém enviado de Deus, pois como um homem saberia que eu já tive 5 maridos, e que o que eu tenho nesse momento não é meu? Como alguém saberia da minha promiscuidade oculta? E Jesus, à medida que se revela para aquela mulher, vai revelando-a a ela mesma. É interessante que no início das Institutas de João Calvino, logo nos prolegômenos, ele fala sobre o conhecimento de Deus. Isso é bem explícito no texto de João 4. À medida que ele vai se revelando a nós, e que nós vamos o conhecendo, nós vamos sendo revelados, e nós vamos nos conhecendo. E essa é uma via de mão dupla. À medida que Deus se revela a mim, e eu passo a conhecê-lo, Ele começa a revelar quem eu sou. Ele começa a abrir as portas fechadas do meu coração. Ele começa a desmascarar os meus pecados encobertos. Ele começa a limpar a maquiagem que eu coloco para que as pessoas não vejam quem de fato eu sou. À medida que eu conheço a Deus, eu vou sendo revelado por esse conhecimento. E agora a mulher que estava sendo revelada por Jesus faz uma pergunta dizendo assim: Senhor, há muito tempo eu ouço que é no Monte Gerizim que nós devemos adorar. Historicamente, Roboão e Jeroboão entram em um tipo de cisão do grande reino de Israel. E então o reino de Israel passa a ser o reino do norte, com capital em Samaria.
e o Reino do Sul fica com a capital em Jerusalém, onde o templo já havia sido erigido por Salomão. Os samaritanos, por sua vez, muito mais sincréticos do que os judeus puros, vamos assim dizer, constroem um templo em Sicar, no Monte Gerizim. E nesse templo, inclusive, haviam imagens de bezerros. E ali eles pensavam que estavam adorando o verdadeiro Deus. Havia uma diferença basilar entre os samaritanos e os judeus, no que diz respeito à revelação. Os samaritanos entendiam que somente o Pentateuco era a revelação de Deus. Os demais livros, os livros dos profetas, os hagiógrafos, os livros poéticos eram desprezados pela comunidade samaritana. Então somente o Pentateuco era revelação de Deus para aquele povo. E a pergunta da mulher é: onde nós devemos adorar a Deus? E a resposta de Jesus desconstrói uma premissa, um pressuposto por trás dessa pergunta. A pergunta é: onde? Pressupondo que eu preciso de um lugar, eu preciso de uma geografia para adorar a Deus. Esse é o pressuposto por trás da pergunta: onde nós devemos adorar? No Monte Gerizim ou no Monte Sião? Ou seja, eu pressuponho que Deus só pode ser adorado em um solo sagrado, em uma geografia circunscrita. É ali que Deus deseja ser adorado. E de fato, por um tempo, foi assim. Deus estabeleceu um local de adoração, onde representativamente estaria ali a sua doce, santa e poderosa presença. E as pessoas deveriam vir de todos os confins da terra para adorarem ao verdadeiro Deus, naquele lugar que Ele mesmo havia estabelecido. A mulher diz assim: onde nós devemos adorar? E Jesus ensina de forma muito clara que a adoração aprovada, que a verdadeira adoração, diferentemente do que a mulher pensava, é descentralizada de qualquer geografia. Deus não está nessas paredes. Deus não precisa de um santuário, de uma estrutura suntuosa para ser adorado. Deus não precisa da nossa boa arquitetura. Deus não precisa dos nossos modelos, as nossas engenhocas, por melhores que sejam, para ser adorado. Ainda que todas essas coisas possam ser boas, elas não são essenciais ou substanciais para a verdadeira adoração a Deus. O Deus que pode ser adorado num grande templo, num suntuoso templo, é o mesmo que recebe verdadeira adoração debaixo de uma palhoça, num casebre, numa tapera. A presença de Deus e a adoração ao Deus das Escrituras não está circunscrita a uma geografia ou um lugar, e isso é um privilégio inimaginável. Eu não preciso sair da minha casa, para vir para um prédio que nós chamamos de templo para adorar a Deus. Eu não preciso me deslocar alguns quilômetros para ir a um lugar específico para adorar a Deus. Eu posso fazer isso no meu quarto, eu posso fazer isso dirigindo o meu carro, eu posso fazer isso na sala de estar, eu posso fazer isso jantando à mesa com a minha família. Em Cristo Jesus nos foi aberto um novo e vivo caminho. Nós não precisamos mais de nenhum local específico para adorarmos verdadeiramente a Deus. A adoração em Cristo Jesus foi descentralizada de qualquer geografia. Você pode adorar a Deus indo para a escola, indo para a faculdade. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer geografia. Isso é precioso. E às vezes nós não aproveitamos esse privilégio. Enquanto que na antiga aliança, tinha necessidade de um sacerdote, tinha a hora do sacerdote, a hora do culto, a limitação do espaço sagrado, todo um ritual para se achegar à presença de Deus, que era um privilégio de alguns. Hoje nós temos acesso irrestrito, ilimitado
e imediato à presença desse Deus, nós podemos adorá-lo, irmãos. E nós precisamos aproveitar esse privilégio da descentralização geográfica da verdadeira adoração. A pergunta era, será que nós temos aproveitado isso? Será que nós temos usufruído desse privilégio de adorarmos a Deus onde nós estivermos? E às vezes nós reclamamos, né? Estamos no templo e o ar-condicionado, e eu falo templo aqui no sentido assim, bem pobre teologicamente. E o ar-condicionado quebra e nós ficamos nos reclamando porque o nosso espaço... Nós temos a liberdade de adorarmos ao Senhor em Cristo. Isso é um privilégio. Mas o texto continua. E Jesus fala de uma outra questão que eu acho fundamental, que precisa ser tratada aqui nessa tarde. Ele diz assim, olha, vocês ficam procurando lugar. Onde? E eu quero falar para vocês, não sobre um lugar, mas sobre como e sobre quem vocês devem adorar. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram sem saber o que vocês estão fazendo. Nós, porém, adoramos o que conhecemos. A adoração aprovada é precedida pelo verdadeiro conhecimento de Deus. Eu não posso adorar a Deus sem antes ter um conhecimento correto acerca de quem Ele é. Eu não posso ter a minha adoração aprovada por Deus se o conhecimento que eu tenho acerca dEle não é um conhecimento aprovado pelas Escrituras. Você não pode adorar a Deus sem conhecê-lo. Essa é uma falsa adoração. Essa é uma adoração anátema. Essa é uma adoração abominável. Deus não se deixa satisfazer por sensações e por sinceridade de corações. Ele deseja ser adorado conforme o conhecimento revelado nas Escrituras. A pergunta é, o quanto nós conhecemos de Deus? Mas pastor, como é que nós conhecemos Deus? A Confissão de Fé de Westminster vai dizer que há duas maneiras, pelo menos, de nós conhecermos o Senhor. Uma perfeita, porém para nós limitada, a criação. A revelação geral, nós olhamos para o cosmos, para o universo e percebemos a grandeza do Deus Criador. E então deveríamos ser por isso impelidos a adorá-lo. Entretanto, o pecado que há em nós ofusca a nossa visão de tal maneira que a revelação geral torna-se insuficiente para nos revelar quem é o Senhor. O que é que Deus fez? Deus decidiu revelar-se em proposições. Deus decidiu revelar-se em um livro. E Ele nos deu a sua palavra, e a confissão de fé chama a esta palavra de revelação especial. Como então eu conheço este Deus? Não fazendo experimentos científicos, não com um tipo de telescópio, olhando para o cosmos. Eu conheço Deus, à medida que eu me debruço sobre esta palavra, e com este livro, à medida que eu leio meditativamente e reflexivamente nas Escrituras, e me alimento dela, e faço isso diariamente. Eu conheço a Deus, à medida que eu me lanço sobre esta santa palavra, e aprendo conforme a sua santa revelação. Se você é um crente fraco de Bíblia, pobre de conhecimento, vazio de boa doutrina, permita a minha franqueza, você é fraco na adoração, você é pobre na adoração, você é vazio na adoração, porque nós não podemos adorar aquele a quem nós não conhecemos. Eu falei algo recentemente lá na igreja e quero reafirmar aqui: adoração não é idolatria. Jesus não é o ídolo da igreja. Deus não é o nosso ídolo. Nós não estamos aqui para idolatrarmos a Deus. Heresia. A natureza da adoração é diferente da natureza da idolatria.
A idolatria pode ser impessoal, a adoração necessariamente é pessoal. A idolatria não precisa de conhecimento, a adoração a Deus é precedida pelo verdadeiro conhecimento. A idolatria funciona em moeda de troca, a adoração em deleite de coração. Sabe por que as pessoas procuram os seus ídolos, os seus amantes espirituais? Sabe por que nós fazemos isso às vezes? Oséias capítulo 2, porque eles nos dão linho, eles nos dão pão, eles nos dão vinho, eles nos trazem alegria, eles nos satisfazem. Então, à medida que eu sirvo ao meu ídolo, ele me serve com as suas benesses. Com Deus não é assim. Deus não está procurando pessoas interessadas em se beneficiarem com o seu poder. Deus está procurando gente que se deleita nele, na sua presença. Qual foi a última vez que você esteve a sós com o Senhor, simplesmente para se deleitar com Ele e na presença dEle? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu já fui daquela turma boa, de orar por horas a fio, horas e horas e horas. E aí uma pessoa me perguntou assim, mas como você consegue orar tantas horas? Eu não tenho conversa com Deus durante todas essas horas. E eu falei, nem eu. Mas sabe o que acontece? Chega um momento em que eu apenas paro. E eu fico sozinho com Ele. E eu não quero ouvi-lo. Eu não quero falar com Ele. Eu não quero cantar. Eu não quero pedir. Eu quero só ficar a sós. Na presença. Me deleitando na presença e com a presença dEle. E o tempo passa, e você se deita, você se levanta, e você fica em posição fetal, e você chora, e você se alegra. Deus não falou nada, você não falou nada, você apenas está se deleitando em ficar a sós com Ele. Eu acho que nós precisamos fazer isso. Não recorrermos a Deus apenas em nossas crises de ansiedade, ou nas nossas inabilidades e impotências. Devemos ir a Ele em amor, em deleite, em prazer. Dizer assim, Deus, eu estou aqui, mas eu vim só para ficar com o Senhor, só para ficarmos a sós, só para me deleitar em Tua presença. Adoração implica em amor, irmãos. Adoração é, em essência, amor. Eu adoro a Deus, e eu só consigo fazê-lo porque eu o amo. Mas eu só o amo porque Ele me amou primeiro em Cristo Jesus. Conhecimento. Lembra o que Jesus disse? Vocês devem amar o Senhor com o coração, com a alma, com a mente, com o entendimento, com o cérebro e com todas as suas forças, com a integralidade do ser. Amar a Deus com entendimento é adorá-lo. Eu adoro o que conheço, porque a salvação vem dos judeus. E esse conhecimento não é subjetivo, não é um conhecimento místico, é um conhecimento revelado nas Escrituras. Mas eu queria ainda adiante, caminhando já para perto do fim. Diz algo no texto que eu fico impressionado e coaduna com uma perspectiva do pastor John Piper. O Pai procura verdadeiros adoradores. Na minha versão diz assim, o Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus deseja ser adorado. E eu ainda digo mais, o maior desejo, entendam esse desejo aqui entre aspas, aspas e aspas, de Deus é ser adorado. Entendam mais uma vez a expressão antropopática, vou colocar sentimentos humanos em Deus aqui. A maior alegria de Deus é quando Ele está sendo adorado e quando nós nos deleitamos nele. John Piper vai dizer que Deus é mais adorado à medida que nós mais nos deleitamos e nos alegramos nele. Isso é adoração.
Deus deseja, Deus ama ser adorado. Por essa razão Ele procura adoradores que o adorem conforme o seu modo, conforme a sua maneira. Deus é glorificado, irmãos, quando nós o adoramos ao seu modo, à sua maneira. E é interessante que o texto diz assim, Ele procura adoradores e não adoração. Por que Deus não está procurando adoração e sim adoradores? Eu diria que porque na adoração Deus deseja relacionamento, pessoas, gente. A adoração Ele tem no céu a melhor possível, sem a mancha do pecado. Mas no ato de adoração, Deus deseja relacionar-se com o seu povo. Eu amo e Ele me ama. Eu sinto prazer nele, Ele sente prazer na minha adoração nele. Deus quer gente o adorando. Deus nos quer em sua presença. Onde? Qualquer lugar. Quem devemos adorar? Devemos adorar ao Pai e fazer isso com base no seu conhecimento, no conhecimento dele. E por fim, de que maneira devo adorar a Deus? E o texto diz, vocês devem fazer isso em espírito e em verdade. Aqui nós teríamos algumas possibilidades de interpretação. Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte, em espírito, aqui é que a nossa adoração é incorpórea conforme Deus é, porque a sentença anterior é fundamental para interpretarmos essa fala de Jesus. Ele diz assim, Deus é espírito e portanto, por causa disso, importa, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Para Nicodemos, então, essa afirmação de Jesus era um tipo de resposta à mulher samaritana. Ou seja, Deus é adorado em espírito. Ele não está contido num templo, num monte ou em qualquer outro lugar. E ao mesmo tempo uma resposta para os judeus, que ainda tinham uma ideia de que Deus habitava num templo. Deus é espírito. Ele é incorpóreo. Ele é intangível. Mas eu penso que essa afirmação vai um pouquinho além. E há um comentarista chamado Donald Carson, que ele vai um pouco mais além dessa afirmação de espírito. Ele vai dizer o seguinte, em espírito, significa dizer que a nossa adoração precisa ser em conformidade com a essência daquele a quem adoramos. Se Deus é espírito, logo eu só posso adorá-lo em espírito. A minha adoração precisa ser conforme a natureza daquele a quem estou adorando. Mas como posso adorar a Deus em espírito? E a resposta óbvia é, apenas e exclusivamente, se Ele me der o seu espírito. Somente pessoas que nasceram de novo pelo Espírito Santo, somente pessoas regeneradas pelo lavar do Espírito, podem adorar a Deus em espírito. E estas pessoas só podem fazer isto, porque antes Deus conferiu-lhes o seu espírito. Eu só consigo adorar a Deus em espírito, porque Ele me deu o seu espírito, que é conforme a sua natureza, e que habita em mim, e agora conduzido, guiado e governado por esse Espírito, que é o Espírito do Deus triuno, eu posso adorá-lo em espírito, não porque sou bom, mas porque o Espírito do Eterno habita em mim. Então a adoração aprovada só é possível porque Deus nos deu o seu Espírito. Você e eu só podemos adorá-lo porque Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Por essa razão, podemos adorá-lo em espírito. Podemos adorá-lo conforme a sua natureza, porque Ele nos deu o seu Espírito. Mas e em verdade? A verdade no Evangelho de João, basicamente, é uma afirmação a Cristo, a palavra encarnada. Ele é a verdade eterna. E poderíamos dizer que, em suma, eu só posso adorar a Deus por causa da habitação do Espírito Santo, mediante a verdade
revelada em Cristo Jesus. E aqui a adoração é cristocêntrica. Eu só posso adorar a Deus porque Cristo, a verdade revelada, veio, morreu, ressuscitou e foi assunto à direita do Pai. Eu só posso adorar a Deus em verdade, conforme a sua revelação, porque a verdade encarnada assumiu o meu lugar. Sabe o que significa essa expressão? Vem a hora e já chegou? Donald Carson vai dizer: esta hora que estava por vir, dá a ideia de uma hora próxima, não de uma hora escatológica, muito futura. Vem a hora, está chegando, está se aproximando a hora, e já é chegada. Donald Carson vai dizer: sabe que hora é essa? No Evangelho de João, esta hora é a hora da cruz. Nós só podemos adorar a Deus aprovados, porque em Cristo nós fomos primeiros aprovados. Ele nos aprova, Ele nos justifica, Ele nos legitima diante de Deus através do seu sacrifício. Por isso a adoração é cristocêntrica em todos os seus termos. Cristo media essa relação de adoração. Ele morreu, irmãos. Ele padeceu no Calvário. Ele foi ferido, moído, transpassado pelas nossas transgressões, para que pudéssemos adorar o Pai. Deus nos fez para a adoração. O pecado veio, então solapou, arrancou da nossa alma esse desejo, essa ambição pela verdadeira adoração. E fomos inclinados e reorientados para falsos deuses e para uma falsa adoração. Mas por causa de Cristo, do seu sacrifício, da aprovação que nós temos nele, podemos adorar a Deus de novo, aprovadamente. Podemos nos deleitar em sua presença novamente. E tudo isso é por causa de Cristo. Se não fosse Jesus, todos nós seríamos reprovados. Poderíamos cantar a mais bela música, declamar o mais profundo poema, se estivéssemos fora de Cristo. Tudo que fizéssemos seria debalde, reprovado, descartado. Deus só aceita a nossa adoração, porque primeiro aceitou a adoração do seu Filho na cruz, como ato de entrega. Deus só aceita o nosso culto, porque primeiro aceitou o culto do seu Filho no Calvário, sendo oferta, sendo libação, sendo sacrifício por nós miseráveis pecadores. A nossa adoração só é aprovada e só pode ser aprovada porque o sacrifício do Filho foi aprovado pelo Pai, quando Ele disse: está consumado. Por isso que você e eu podemos adorar, por isso que nós podemos cantar, por isso que nós podemos orar, por isso que nós podemos nos deleitar na palavra, porque o Pai teve prazer na oferta do Filho. Essa é a razão, irmãos. Nós não estamos aqui por causa dos nossos méritos, não estamos aqui porque achamos que podemos fazer bem, estamos aqui porque Cristo fez, e Ele fez perfeitamente, porque Ele entregou, e Ele entregou perfeitamente, porque Ele obedeceu, e Ele obedeceu perfeitamente. Por isso que nós estamos aqui. Fora dEle, tudo que fizermos é vão. E eu encerro a minha palavra com uma frase do profeta Isaías, que diante de Deus, e aqui eu faço um parênteses, fora de Cristo, até os nossos melhores atos de justiça são como trapos imundos, como uma gaze que você passa na ferida. Isso é a nossa boa obra, isso é a nossa justiça, isso é a nossa bondade, fora de Cristo. Somente nele, irmãos, e porque Ele e a sua obra foi aprovada, que a nossa adoração é aprovada diante do Pai. Vamos orar? Você pode ficar de pé. Feche os seus olhos. Nesse momento agradeça a Deus pelo privilégio
de teu Espírito da verdade habitando em você. Deus lhe deu o seu Espírito para que você o adore. O Filho teve que padecer na mão dos seus algozes, para que você adorasse ao Pai, para que você e eu fôssemos reconciliados. Senhor Deus, obrigado, porque nós não éramos povo, mas agora somos. Nós não havíamos alcançado misericórdia, mas Cristo a alcançou por nós. Obrigado a Deus, porque no Filho o Senhor nos aprova. Obrigado porque o sacrifício do Filho trouxe aprovação e deleite à tua presença. E nele, unidos a Ele, nós podemos adorar ao Senhor. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor habita em nós, pelo seu Espírito. Te agradecemos porque não precisamos de um santuário humano. A tua palavra chega a dizer que nos céus não terá templo, porque estaremos reunidos no Cordeiro. Obrigado porque o Senhor se revelou, e o Senhor fez isso através da tua palavra. Ó Deus, obrigado por essa conferência, por esse tempo, pela tua graça e pela palavra que foi exposta. Obrigado por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.